Você já ouviu falar de um objeto artificial encontrado no interior de um bloco de carvão com mais de 12 milhões de anos? Esse é um dos relatos mais intrigantes mencionados por Jacques Bergier em seu livro Os Extraterrestres na História. Neste vídeo, vamos examinar o que realmente se sabe sobre esse suposto achado, quem foi o Dr. Gould e o que a ciência diz sobre isso. Prepare-se para um mergulho entre o mistério e a crítica, com os pés na realidade. Segundo a narrativa que Bergier reproduz em seu livro Os Extraterrestres na História, durante a exploração de uma mina de carvão com sedimentos datados de cerca de 12 milhões de anos, mineiros encontraram um objeto artificial incrustado no carvão. O objeto teria sido entregue ao Dr. Gould, um anatomista ou paleontólogo. As versões variam conforme autores, que, ao analisá-lo, ficou perplexo. O artefato parecia ser metálico e de fabricação artificial, com formas regulares, algo que não poderia ter se formado naturalmente e, ainda mais misterioso, não pertencia a nenhuma época conhecida da civilização humana. O objeto se assemelhava a uma espécie de martelo ou ferramenta rudimentar, mas feito de um material desconhecido muito resistente, algo como ferro ou uma liga incomum. Sua presença dentro de um extrato de carvão tão antigo, milhões de anos antes do aparecimento do Homo sapiens, levanta hipóteses desafiadoras sobre a história da humanidade. A história começa quando, em 1885, o Dr. Gould encontrou o cubo numa mina de carvão na Alemanha. Estava profundamente engastado numa camada originária do Terciário. Segundo se sabe, se encontrava ali há dezenas de milhões de anos, com certeza pouco depois do fim dos dinossauros. O Dr. Gould, no mesmo ano, tornou público o seu achado em artigo Nature com o título Meteorite Found in Coal, ou seja, meteorito fóssil achado no carvão. O cubo foi levado para o Museu de Salzburg, mas dele fala-se cada vez menos. Qual a razão? E, em 1910, o cubo misterioso não figurava mais no inventário do museu. A pergunta que ficou no ar: para onde ele foi? Ninguém soube dizer. Após a Segunda Guerra Mundial, descobre-se que até o dossiê correspondente ao período de 1886 e 1910, período em que o cubo estava no museu, desaparece sem explicação. O estranho é que existem centenas de casos de aventuras deste gênero publicados em artigos, como na conceituada revista Scientific American. No livro Os Extraterrestres na História, do autor Jacques Bergier, no outono de 1868, numa mina de carvão a cerca de Hammondsville, Ohio, Estados Unidos da América, um mineiro chamado James Parsons estava trabalhando perto da superfície. De repente, uma grande quantidade de carvão despenca no poço, revelando uma parede de ardósia coberta de inscrições. Especialistas identificaram uma certa semelhança entre esses símbolos e os hieróglifos egípcios. Considerando a idade do veio de carvão, estima-se que essas inscrições tenham, no mínimo, cerca de 2 milhões de anos. O problema a seguir era que as inscrições oxidavam rapidamente, impossibilitando que alguém as decifrasse a tempo. Infelizmente, naquela época, não havia recursos para solucionar essa questão. A pergunta que fica: o que poderia revelar o conteúdo desses escritos se tivesse sido decifrado? Um conceituado jornalista e homem de ciência da União Soviética, o Sr. Ostromov, em visita ao Museu de Salzburg, teria solicitado a possibilidade de examinar o tal cubo, ou seja, o mesmo paralelepípedo, descoberto no século XIX pelo Dr. Gould em uma mina de carvão. Segundo vários investigadores desse tempo, tal objeto, encontrado no interior de uma camada de carvão com vários milhões de anos, fora trabalhado à máquina. Máquina em milhões de anos no passado? O fato foi que o jornalista não chegou,
a ver o tal cubo. As autoridades do museu o receberam de má vontade, declarando-lhe que o objeto em questão se extraviara, provavelmente antes da Primeira Guerra Mundial, e que não havia sequer qualquer prova formal da sua existência. Esse caso é frequentemente citado em círculos de arqueologia alternativa, paleoarqueologia e teorias dos antigos astronautas, como indício de que civilizações tecnológicas poderiam ter existido antes da nossa, ou até mesmo como evidência de intervenção extraterrestre em tempos pré-históricos. Jacques Bergier, conhecido por seu fascínio por enigmas e ciência de fronteira, não afirma conclusivamente que o objeto é extraterrestre, mas o apresenta como um exemplo de anacronismo arqueológico, um artefato fora de lugar e fora do tempo. Com relação à crítica e falta de evidência científica, se sabe que camadas de carvão podem sofrer rearranjos geológicos, fraturas e intrusões modernas. Um objeto moderno pode, acidentalmente, ficar aprisionado em uma camada antiga durante o manuseio ou escavação. Sim, isso é possível. No entanto, quando algo está firmemente incrustado no interior de um bloco de carvão de 12 milhões de anos, essa argumentação torna-se difícil de aceitar. Uma possível explicação sugere que certos minerais podem formar estruturas regulares ou metálicas que se assemelham a artefatos. No entanto, existem casos em que essas formações apresentam características que desafiam explicações convencionais. Também se fala que o século XIX foi fértil em histórias mal documentadas, muitas vezes repetidas sem verificação. É importante destacar que o caso do objeto da mina de carvão carece de uma documentação científica sólida e não possui registros independentes verificáveis nos anais da geologia ou da paleontologia convencional. Porém, os estudiosos dos fenômenos anômalos compreendem bem como certos casos são misteriosamente ocultados da população. Outra argumentação diz que o nome Dr. Gurut não aparece em fontes acadêmicas conhecidas, o que levanta a possibilidade de erro de transliteração, confusão com outro cientista ou mesmo ficcionalização. Segundo se sabe, Dr. Gurut teria publicado seu achado Meteorito Fóssil Achado no Carvão, na Nature 35-36, 1886. Esse achado gerou bastante debate entre pesquisadores, pois sugeria a possibilidade de um objeto de origem extraterrestre estar incrustado em uma camada de carvão com milhões de anos de idade. Alguns cientistas da época especularam que o objeto poderia ter sido feito por máquinas, o que levantou hipóteses sobre civilizações antigas ou visitantes extraterrestres. O relato do objeto incrustado em uma mina de carvão é fascinante e merece ser conhecido. Mas entre o mistério e a verdade é preciso fazer um exercício de discernimento. Bergier não queria necessariamente provar, mas provocar a reflexão. E se for possível? Casos como esse nos lembram de não aceitar tudo cegamente, mas também de não fechar a mente ao que ainda não compreendemos. Devemos manter o equilíbrio entre ceticismo e curiosidade, buscando fontes, verificando dados e estudando com profundidade. Contudo, o relato continua sendo um ícone clássico nos estudos de mistérios arqueológicos, citado por diversos autores ao lado de outros casos semelhantes, como o martelo de Londres, o parafuso de Kaluga e os esqueletos gigantescos de épocas geológicas indevidas. Vamos ver alguns desses objetos anômalos. O martelo de Londres. Este artefato foi encontrado em 1936 no Texas, Estados Unidos da América. Trata-se de um martelo de ferro incrustado em uma rocha de arenito que, segundo algumas análises, poderia ter cerca de 300 milhões de anos. A composição do ferro é extremamente pura, o que levanta questões sobre sua origem. Alguns acreditam que seja uma evidência de civilizações antigas desconhecidas,
enquanto outros sugerem que o martelo pode ter sido envolvido por concreções naturais ao longo do tempo. O parafuso de Kaluga. Embora menos documentado, este artefato teria sido encontrado na Rússia e, supostamente, estaria incrustado em uma rocha datada de milhões de anos. A falta de estudos científicos aprofundados torna difícil verificar sua autenticidade, mas ele é frequentemente citado em listas de objetos anômalos. Estes são alguns dos achados misteriosos fora de lugar e fora do tempo que não foram explicados. E você? Acha que esse objeto era uma fraude, um erro ou uma pista de algo muito maior? Gostou do vídeo? Então, deixe seu comentário e compartilhe com quem também ama mistérios arqueológicos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima investigação.